Fala pessoal, seja muito bem-vindo aqui a mais uma aula, professor Renan Carini. Essa aula tá demais, essa aula vai ser muito legal, tenho certeza que sua cabeça vai fazer assim, pum, caramba, você vai querer pegar todas as contas da família, você vai querer pegar todas ali as ideias, pô, você quer investir quanto? Por quanto tempo? Toma. Então é muito legal isso, porque a gente gosta, a gente se familiariza cada vez mais com o HP e vê que, pô, dá pra fazer tudo quanto é conta. Não vai querer mais olhar a calculadora normal ali, ficar somando, não. Aqui dá pra gente projetar muita coisa. Então essa aula vai ser demais, já pega aí papel e caneta, a gente vai fazer da maneira que a gente vem fazendo, bem dinâmica. Todo esse curso aqui que eu tô estruturando é justamente pensando na melhor didática, pensando no maior dinamismo, para que seja algo mais leve, algo que você goste realmente de estudar. Então vamos juntos aqui, ó, que a gente vai aprender, sabe o quê? Séries uniformes. Deixa eu já ajustar esse FV aqui, porque isso me dá um pouquinho de toque. Pera aí, ó, cadê o bichão aqui, ó? Pera aí, opa, agora sim. Então, a gente vai entender o que são essas séries uniformes. Uniforme quer dizer, pô, lembra lá de física, né? Uniforme quer dizer que é, ó, tudo mais tranquilo, tudo retinho, tudo na mesma proporção. E no que eu tô falando? Do PMT. O PMT, lembra que a gente viu lá naquela aula de Conhecendo HP, que o PMT é a minha parcela. A minha parcela, ela é constante. Então, sempre que eu for utilizar essas teclas, eu estou considerando a minha parcela sendo constante, a minha prestação sendo constante. Por quê, Renan? E se não for constante? E se no mês eu, sei lá, eu receber de um investimento R$300, no outro eu recebo 500, no outro eu recebo 800, você concorda que não é uniforme? E aí a gente vai ver na próxima aula como é que a gente vai resolver isso, tá bom? Mas aqui a gente vai considerar várias projeções. Porque qual que é o lance da HP? Já coloque isso na mente. Eu sempre tenho que dar para ela 4 informações, ela me dá uma. HP, eu vou te dar isso, vou te dar isso, vou te dar isso, vou te dar isso, e você me dá isso. Ou melhor, HP, eu vou te dar o valor presente, eu vou te dar o valor futuro, eu vou te dar a parcela, eu vou te dar o prazo, me dá a taxa, por favor. Qual é o investimento? Tem que me pagar quanto? Ô HP, ó, eu tenho um investimento que me paga tanto ao mês, por tanto tempo, que eu quero ficar investindo uns 20 anos, tá? Eu vou guardar aqui, ó, já tenho 50 mil guardado, que é o meu valor presente. O meu valor futuro, eu quero, deixa eu ver, eu quero 3 milhões. Quanto que eu tenho que aportar todos os meses? Então é isso que a gente vai ver. E o mais legal é que a gente tem que ter claro que a parcela é constante para eu usar essas teclinhas. Aqui a gente chama de séries uniformes. Tá bom? Então, ó, vamos fazer aqui a primeira conta. Nem coloquei resposta igual das outras, né? Justamente para a gente fazer isso juntos. Para que a gente consiga ir... Aqui são 5 exemplos, então dá para a gente praticar bastante. O que a gente vai fazer? Ó? Deixa eu já trazer aqui a HP para vocês visualizarem como isso é muito legal e muito tranquilo também. Ó. Então a HP está aqui na tela para vocês. Ó, bora lá. Primeira coisa que eu vou ler aqui. Renan quer se aposentar com 1 milhão. Você concorda que se eu quero me aposentar, eu estou falando do futuro? Então isso aqui é o meu FV, é o meu valor futuro. Pronto, já tenho uma informação. Ufa, bora para a próxima. Em quanto tempo? Opa, 10 anos. 10 anos é o N. É o prazo, já tem outra informação. Para isso, ele tem 5 mil para investir por mês. Então eu já tenho o quê? O PMT. Eu já tenho a parcela. Então é 5 mil todos os meses, por isso que ela é constante, ela é uniforme. E um investimento com uma rentabilidade de 5% ao mês. Opa! Já tenho o FV, que é 1 milhão. Já tenho o prazo, que são 10 anos. Já tenho o PMT, que é 5 mil. Já tenho o I, que é a minha taxa. Quanto que ele precisa aportar hoje? Qual tem que ser o valor presente ainda para eu conseguir esse objetivo? Então, ó, quando a gente pegar a nossa HP, eu vou avisar isso para ela. HP, o negócio é o seguinte, ó. O Renan, ó, aqui tá vendo que tem um Czinho na minha HP? Pra gente ativar ele, você vai apertar STO, EEX, tá bom? Ó, STO, EEX. Isso é para a calculadora arredondar tudo que a gente vai fazendo com prazo, com taxa, para que não tenha nenhum problema com casa decimal. Então já deixa ele ativado que é sucesso, beleza? Ó, HP, eu quero 1 milhão, tá? Eu não, o Renan. Renan quer 1 milhão lá no futuro. Beleza. Quanto tempo, Renan, que você vai ficar investindo? Ó, 10 anos, tá? Só que olha o detalhe aqui que você já vai ter que ficar ligeiro para todas as provas que você fizer. Ele me deu 10 anos e me deu a taxa ao mês. A HP, ela é boa, mas ela não é... Cadê? Ela não é gênia, né? Pô, caramba, você tá falando que vai investir 10 anos e a taxa ao mês, tá me confundindo, Renan. Pode colocar tudo na mesma casa? Pode colocar tudo no mesmo sentido? Então, ó, se a taxa é ao mês, eu quero quantos meses que eu vou estar rentabilizando essa taxa. Então, no lugar da gente colocar 10 anos, a gente vai colocar em meses. Então, 1 ano tem 12 meses, 10 anos, se eu multiplicar por 12, vai me dar 120 meses. Então, HP, ó, fica tranquila, tá? Não vou colocar 10 anos não, vou colocar 120 meses. Sabe por quê? Porque a taxa tá mensal. Vou colocar aqui a minha taxa, 0,5 ao mês. Então, até agora, o que a gente colocou? 120 meses no N, que é o meu prazo, meio
que é a minha taxa no I, o meu valor futuro, que é de 1 milhão, que eu coloquei positivo porque eu vou resgatar, e agora eu tenho ali 5 mil para investir. Você concorda que se eu pegar aqui, ó, da minha carteira, 5 mil, eu tô tirando da minha carteira. Eu tô sacando esse dinheiro nesse momento para colocar numa aplicação. Então, na minha visão, na minha perspectiva, 5 mil CHS para trocar o sinal, porque eu tenho que colocar para HP. HP, isso é negativo, porque eu tô investindo, tá saindo do meu bolso. Lá no futuro vai entrar 1 milhão. Então, eu tenho que colocar o PMT negativo. E aí eu vou apertar a minha teclinha PV. Olha o que aconteceu. Deu negativo. E tá certo, porque o PV, ó a pergunta, quanto que eu preciso aportar? Renan, quanto que eu preciso colocar hoje? Mais ainda. Renan, você precisa colocar, ó, quase 100 mil, senão você não vai chegar nesse 1 milhão. Então, qual que é o resumo aqui? Eu preciso colocar 100 mil, quase 100 mil, né? 99.265 agora, para que daqui 10 anos, juntamente eu colocando 5 mil por mês, a uma taxa de 0,5%, eu consiga 1 milhão de reais. Beleza? Vamos ver aqui, ó. Vou fazer a parte ao contrário, só para vocês visualizarem. Vamos fingir que eu estou colocando 100 mil. Quer ver como vai dar um pouquinho a mais do que 1 milhão? Porque a conta me trouxe que eu preciso de 99 mil. Vamos supor que eu já vou colocar 100 mil, ó. 100 mil, negativo, né? Porque eu já vou colocar agora, é o meu PV. Então já estou falando que eu estou aportando 100 mil. HP, eu vou continuar colocando 5 mil todos os meses. Mas é negativo, porque eu estou tirando. Mais 5 mil todos os meses. A taxa eu vou manter, meio. O prazo eu vou manter, 120 meses. Vou apertar o FV. Quer ver que vai dar um pouquinho a mais do que 1 milhão? Ó, 1 milhão e 1 mil. Olha como faz sentido. Antes eu travei que eu queria 1 milhão. Renan, se você quer 1 milhão, você precisa colocar 99 mil e pouquinho. Agora eu só troquei, eu coloquei, vou colocar 100 mil para ver quanto que eu vou resgatar no futuro. 1 milhão e um pouquinho. Beleza? Então aqui a gente fez o primeiro cálculo para poder achar o PV, que é o valor presente. Então a gente vai fazer agora outro cálculo aqui, que é para calcular, ó, o quanto ele precisa aportar o nosso PMT, a nossa parcela. Então vamos trazer HP aqui para jogo, ó. Vamos limpar tudo, né? Lembra? FCLX eu limpo tudo. E vamos ler. Renan quer se aposentar com 1 milhão. Opa, 1 milhão é o meu valor futuro. 1 milhão é o meu FV lá na frente, meu valor futuro. Em 20 anos. Se a gente olhar ali na quarta linha, tá escrito que a minha taxa é o mês. Opa, então eu não posso misturar mês com ano. Quantos meses são 20 anos? Ó, 20 anos vezes 12, 240 meses. Esse é o meu N. E aí ele me fala, né? Para isso, ele tem 15 mil investidos atualmente. Ou seja, é como se ele tivesse 15 mil negativos, ou seja, 15 mil que ele pegou e já tem investido, por isso que é negativo, porque ele está tirando da carteira dele e aplicando lá na corretora, no banco, no valor presente, que é o valor que ele tem hoje, presente hoje, atualmente. Então ele já tem 15 mil hoje, daqui 240 meses, ele quer resgatar 1 milhão. Há uma taxa, a rentabilidade que está acontecendo desse investimento é 0,8 ao mês. Por isso que eu misturei, eu coloquei mês no I e coloquei mês no N, para que tudo fique casadinho. E agora eu vou apertar o meu PMT. Tá bom, Renan, quanto que eu vou ter que ficar colocando todos os meses para poder chegar nesse objetivo? R$ 1.245. Então eu descobri que 1.245 eu consigo esse 1 milhão. E a gente pode fazer a prova real, como a gente fez na outra questãozinha também. Vamos trocar agora os dados. Imagina que eu tenho 15 mil investido. Opa, não é no PMT, né? Eu tenho 15 mil aplicados já agora no PV. Há uma taxa igualzinha de 0,8. Pelo mesmo prazo, 240 meses. Só que a parcela eu vou colocar 1.500. 1.500. Fingir que eu tenho 1.500 para colocar. 1.500. Se eu estou colocando, você concorda que eu estou tirando da minha carteira e aplicando, então é negativo. Quer ver como vai dar um pouquinho mais do que 1 milhão? Porque para ter 1 milhão eu preciso de 1.200, que a gente fez a conta agora há pouco. Como eu coloquei 1.500, que eu vou ter mais dinheiro para guardar mês a mês, olha quanto que eu vou resgatar. 1.180.000. Então você vê como faz lógica? Se eu tenho mais dinheiro para guardar, quer dizer que depois de 240 meses, ficou mais dinheiro rendendo, eu resgatei mais do que 1 milhão. 1.183.000. Fechado? Então aqui a gente calculou o PMT. Bora fazer outra aqui. O Renan agora, ele possui, deixa eu já trazer HP aqui para a tela, para a gente sempre fazer essa leitura mais dinâmica. O Renan possui 2.500 para investir todos os meses. Opa, então quer dizer que eu estou pegando a minha carteira, 2.500. 2.500 negativo, PMT, porque a minha parcela mensal, tá escrito, ó, todos os meses. Então já coloquei, ufa, já tirei uma informação. Ele quer resgatar esse dinheiro daqui 25 anos. Opa, a taxa ali embaixo é 0,7 ao mês, então eu já vou colocar, ó, 25 anos vezes 12, 300. Então são 300 meses.
Vou colocar 300 no N. Ele já possui 25 mil investidos. Então, ó, 25 mil é o que eu já tenho no meu PV, hoje, investido hoje. Por isso que é negativo, porque eu já tenho investido hoje no valor presente. Considerando um investidor de 0,7 ao mês, 0,7 é o meu I, quanto que eu vou resgatar? Qual que é o meu valor lá no futuro? Vou lá e aperto o FV. 2.740.000. Então, você consegue entender a lógica junto comigo? Eu, conseguindo guardar 2.500 todos os meses durante 25 anos, que a gente viu que são 300 meses aplicando, eu já tenho 25 mil guardado, ou seja, já não começo do zero, começo já com 25 mil. E um investimento de 0,7 ao mês, quanto que eu vou resgatar? 2 milhões, aqui não está aqui, né? Então, ó, 0,7 ao mês durante 300 meses, sendo que eu coloco 2.500 todos os meses e já tenho 25 mil guardado, eu vou ter 2.740.000. Já pensou se eu consigo um investimento melhor do que 0,7 ao mês? 0,9? Vamos colocar aqui, ó, 0,9, vou colocar no I, porque é a única informação que mudou. Então não preciso trocar tudo de novo, só troco essa. Vou apertar o FV. 4 milhões! Ou seja, uma mudança de um pouquinho a mais de rentabilidade que eu consegui, num prazo de 25 anos faz muita diferença. O contrário também é verdadeiro. Imagina que eu não tenho investimento de 0,7, eu tenho investimento de 0,5 ao mês. 1.800.000. Então eu consigo ir trocando e mesclando, descobrindo várias coisas aqui nos nossos cálculos. Fechado? Bora fazer outro aqui? O Renan agora ele quer se aposentar com 2 milhões. Então a gente já tá craque. Aí você já deve estar até fazendo na minha frente aqui. 2 milhões é o meu valor futuro, porque eu quero me aposentar com esse valor, então ele é positivo, é o valor que eu vou resgatar lá do banco. Então por isso que eu tenho que deixar ele positivo. Em 12 anos. 12 anos, né, são 144 meses, porque é 12 vezes 12. Esse é o meu N. Para isso ele tem 3 mil para investir por mês. Opa, 3 mil, negativo é a minha parcela. Estou conseguindo aplicar isso 3 mil todos os meses. Hoje ele já possui 45 mil reais investidos. 45 mil, CHS, é o meu PV. Qual a rentabilidade mensal que ele precisa para conseguir? Vou lá e aperto o I, que é o que eu quero. 1,55 ao mês. Então aqui a situação fica mais difícil. É difícil encontrar um investimento de 1,55 ao mês. Porque eu quero um valor alto, eu quero 2 milhões. Em um período curto até, né? 12 anos. Só que eu não tenho tanto para investir, eu tenho 3 mil por mês. Quer ver agora se eu aumentar os meus? Em vez de eu ter 3 mil, eu vou colocar que eu tenho 6 mil para aplicar. Ó. 6 mil CHS PMT. Aumentei a minha parcela. Quanto que é o meu I? 0,94. Como eu aumentei o valor que eu estou aplicando, eu posso ter um investimento que me pague menos. Porque agora a maior parte vai vir do meu aporte. Quer ver que se eu tiver menos do que 3 mil, eu tenho 1.200 para aplicar. Nossa senhora, 1.200 é o meu PMT. Quanto que é o meu I? Nossa, Renan, ache um investimento que te pague 2% ao ano, ao mês. Senão você não vai chegar. Então a gente consegue ficar brincando, beleza? E para a gente finalizar a nossa aulinha, a gente vai calcular uma aqui com o prazo. A gente já calculou o valor futuro, a gente já calculou o valor presente, a gente já calculou a parcela, a gente já calculou a taxa. Agora a gente vai calcular o prazo. Então, o Renan ele encontrou um investimento de 1% ao mês. Opa, investimento legal. Ainda não possui investimentos, ou seja, tem zero hoje. O valor presente dele é zero. Porém, ele quer resgatar 3 milhões e meio. Caramba, ainda quer resgatar bastante para sua aposentadoria. Em quanto tempo ele vai conseguir se ele ficar guardando 3% mensalmente? Pô, você já tá craque. Você já aqui já domina. Então vamos limpar a nossa HP. O negócio é o seguinte, HP, sabe o que tá acontecendo? O Renan ele quer resgatar 3 milhões e meio. Lá no valor futuro, HP. Aí a HP te pergunta, tá, Renan, quanto tempo ele vai ficar investido? Pô, não sei, HP, é isso que eu quero saber. Tá bom, Renan. Você sabe qual que é a porcentagem que ele vai ter de rendimento ao mês? Ah, HP, isso eu sei, é 1%, ó, 1%. Tá, Renan, e ele já tem alguma coisa investido? Não, é zero, HP, zero. O PV é zero, ele não tem nada de investimento. Tá bom, Renan, pra chegar lá em 3 milhões e meio, ele vai ter que colocar alguma coisa por mês. Quanto que ele tem? Ah, ele tem 3 mil reais. 3 mil CHS é o meu PMT. Negativo porque eu tô aportando. Beleza, então você já me deu que ele quer 3 milhões e 500, ele vai guardar 3 mil ao mês, não tem nada investido ainda, e a taxa de 1% ao mês. Beleza, vou lá e aperto o N. Renan, em 256 meses. Então, para eu chegar nesse objetivo, vai demorar 256 meses, que se eu dividir por 12, vai dar aproximadamente 22 anos. Então, olha que legal, pessoal. Eu falei que essa aula era demais. Eu falei que essa aula era muito bacana, porque ela abre assim a nossa cabeça e mostra que, pô, HP é nossa amiga. HP é uma ferramenta imprescindível
pra gente, pô, gerar autoridade, pra gente conseguir fazer várias contas, pô, tá falando com o seu cliente, conseguir projetar tudo isso. E a gente vai fazendo. Assim que eu trouxe 5 exercícios. Pode ter certeza que no primeiro você ficou enroscado, depois foi fluindo, porque é automático, é bem fácil. Beleza? Então a gente vai ver agora na próxima aula as séries não uniformes, que aí é quando não tem uma parcela constante. Beleza? Então, fico por aqui, te vejo na próxima aula. Tamo junto, valeu!